Hoje vamos falar como transformar a dor em poder. Como transformar a dor que você sente e talvez sentiu a vida inteira. Todo o seu passado foi moldado nesta dor emocional, a dor de ser rejeitada, a dor de ser traída, a dor de ser desvalorizada na sua família, no seu ambiente, no seu convívio social. Todos nós passamos por dores emocionais. E essas dores, se não forem tratadas, se não forem olhadas com um outro olhar, se você não enxergar essas dores como oportunidade de crescimento, elas se tornarão bloqueios em sua vida. Elas se tornarão travas em sua vida. Mas existe um outro caminho que você pode escolher a partir de agora trilhar. Você pode transformar as suas dores ou esta dor que tanto te incomodou por tantos anos em propósito, em poder. E neste vídeo eu quero falar para você, compartilhar aqui com você 10 coisas, 10 ações, 10 atitudes que você pode colocar em prática hoje mesmo e passar a transformar esta dor que talvez você nem sabe lidar ainda com ela em poder para crescer, para avançar e para mudar a sua vida. Seja muito bem-vinda a este vídeo, eu me chamo Geisiane. Se você está aqui pela primeira vez, eu já te convido a fazer parte da minha comunidade, se inscrever aqui no canal. No meu canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre amor próprio, autoestima. No meu canal eu ensino mulheres, mães de família, mulheres que talvez trabalhem fora a conciliar trabalho com a rotina e a se desenvolver-se a cada dia pessoalmente. Então vamos para o vídeo de hoje. Primeiro ponto que você precisa fazer para transformar esta dor que você sentiu a vida inteira em poder. Reconheça a sua dor sem fugir dela. Exatamente isso. Chega de fugir desta dor. Chega de ignorar esta dor que você sente, seja essa dor emocional, seja dores físicas no seu corpo. Chega de ignorar, chega de fugir. Está na hora de encarar esta dor e transformar esta dor em oportunidades de crescimento. Transformar esta dor no teu propósito. Porque a dor ignorada se transforma em um bloqueio emocional. Mas quando você reconhece o que sente, aí começa o processo de cura e de transformação. Se você não conhece a minha história, eu fui abandonada aos 15 dias de nascida pela minha mãe e depois também pelo meu pai. Eu fui doada para a vizinhança onde eles moravam e eu tive um grande bloqueio na minha vida por causa desta dor da rejeição. Eu não sei exatamente quais foram os motivos que eles precisaram me abandonar. Mas enquanto eu não encarei esta minha história, enquanto eu não olhei com amor para esta dor emocional, eu convivi por anos e anos e anos travada e bloqueada na minha vida. Porque esta dor da rejeição se tornou um bloqueio muito forte na minha vida. E eu achava que precisava ser boazinha demais para todo mundo. Eu esqueci de mim para me doar para outras pessoas, somente para não sentir esta dor novamente. Somente para não ter que ser rejeitada por outras pessoas novamente. E a cura e a transformação da minha vida só começou quando eu realmente olhei para esta dor e entendi que eu não precisava carregar ela durante toda a minha vida. Entenda uma coisa, se você quer chegar longe na sua vida, você precisa descarregar alguns pesos que você está carregando aí dentro da sua mochila. Você precisa se desfazer de alguns pesos emocionais, porque eles são bloqueios para a vida de prosperidade, de abundância e para uma vida de harmonia. Se você quer viver uma vida onde você se sente leve, livre, amada, você não precisa da validação do outro, você não precisa conviver com esta dor que você está vivendo até hoje. Você precisa se desfazer, liberar o perdão, perdoar. Hoje eu já perdoei os meus pais. Eu não sei quais foram os motivos que fizeram eles a me doar, né, a me abandonar. Mas talvez eles não saibam que eu sofri muito por conta desta dor emocional. Mas eu resolvi perdoar, mesmo sem conhecê-los. Não cheguei a conhecer minha mãe e meu pai. E eu me libertei, me liberei desta dor, deste sofrimento que eu vinha carregando. Ao invés de me questionar o tempo todo, de me sentir triste, de chorar por conta disso, eu resolvi tirar esta dor do meu peito.
E quando eu comecei a fazer isso, a cura emocional veio e a transformação da minha vida começou a surgir. Número 2, pare de se identificar com a dor. Pare de ficar ruminando esses pensamentos de dor. Ah, porque o outro me feriu. Ah, porque o outro falou isso de mim. Ah, porque fofocou da minha vida. Ah, porque meu esposo fez algo, sei lá, me traiu e eu não consigo perdoar e eu tenho que ficar sentindo esta dor. Não, você não tem que ficar sentindo esta dor. Você decide a partir do que te aconteceu. Tá, já aconteceu, você não tem mais como voltar atrás, você não tem mais como mudar o seu passado, mas existe uma coisa que está sob o seu controle. Você pode decidir o que você vai fazer da sua vida a partir de agora, a partir daí. O que ocorreu já ficou no passado, se libere dele. Se você foi traída, por exemplo, você decide perdoar, mas você decide se também quer ainda conviver com esta pessoa, dar uma segunda chance, terceira, não sei quantas chances você já deu para o seu parceiro. Entenda, a dor faz parte da sua história, mas não define quem você é. Você não é o trauma, você não é a rejeição e você não é o fracasso. Muitas pessoas convivem com a dor do fracasso porque tentou abrir um próprio negócio, fracassou, faliu uma empresa, faliu sua loja, tentou empreender, não deu certo, tentou fazer algo diferente para transformar a sua vida e acabou dando errado. Mas esse fracasso não define quem você é e nem muito menos quem você pode se transformar a partir de agora. Número 3, transforme a dor em aprendizado. Esta daqui merece um like para este vídeo. Faça a seguinte pergunta: o que esta dor veio para me ensinar? O que eu posso aprender com esta dificuldade? O que eu posso aprender? O que o universo, o que Deus quer me ensinar com esta dor que eu fui obrigada a conviver? Eu fui obrigada a passar. O que esse processo de dificuldade, o que essa situação está me ensinando? O que eu posso aprender com tudo isso? Porque toda dor traz uma mensagem de crescimento, de mudança e de transformação. Número 4, reescreva uma narrativa para a sua história. Ressignifique a sua história passada. Por exemplo, ao invés de eu olhar para a minha história da rejeição pelos meus pais com dor, com sofrimento, eles me abandonaram, eles não me quiseram, minha mãe não me amou, meu pai não me amava, por isso me abandonaram, eu posso ressignificar essa história da seguinte forma: meu pai e minha mãe fizeram o melhor que eles puderam. Se meu pai não conseguiu dar conta de mim depois que a minha mãe foi embora, e ela teve talvez os motivos para ir embora, para abandonar o meu pai, para deixar o meu pai, talvez ela era maltratada, ela era muito caluniada, talvez ela não estava aguentando o peso emocional que ela vinha carregando, talvez foi uma fraqueza, uma doença, o estado emocional abalado. Ao invés de criticar, de julgar essa ação que a minha mãe fez e que depois o meu pai também fez, eu ressignifico a minha história. E eu falo para mim mesma: Deus escreveu a minha história desta maneira e foi assim que tinha que ser. E foi essa história que me trouxe até onde eu cheguei hoje. Foi esta história, foi esta dor que me moldou, que me transformou na pessoa que eu sou hoje. E eu sou muito grata ao meu pai e à minha mãe. Eles poderiam, por exemplo, ter me matado. Eles poderiam, por exemplo, ter me jogado no lixo. Mas eles quiseram dar uma nova vida para mim. Mesmo que com outras pessoas, mesmo que com outro pai, com outra mãe, mas foi necessário que eles fizessem assim. Então eu ressignifiquei a minha história. Eu dei uma outra visão, um outro valor. Ao invés de julgar, eu decidi aceitar, eu decidi liberar o perdão, perdoar, e isso aliviou o peso emocional, e isso aliviou a dor da rejeição. E eu já não carrego mais comigo esta dor. Esta nova narrativa que você vai dar para a experiência que você passou por causa da dor que você sentiu pode mudar o contexto da sua história atual. Ao invés de você pensar: isso destruiu a minha vida, esta dor acabou comigo, acabou com o meu emocional, acabou com a minha vida inteira. Ao invés
de pensar assim, decida pensar da seguinte forma: isso me tornou mais forte e mais consciente. Esta dor me fortaleceu e me deixou com mais consciência. Agora vamos para o número 5. Use a dor como combustível para mudar a sua vida. Muitas das grandes transformações começam no momento de um grande sofrimento. Às vezes é exatamente essa situação difícil que você está enfrentando que vai te levar para o próximo nível. Basta você voltar lá atrás, como eu falei, e aprender com ela. E aprender a se desenvolver com esta dor. E a dor pode ser um empurrão para criar a sua nova identidade. Eu tenho passado por isso diante de uma situação financeira muito grande que eu passei em 2025 e só assim eu despertei para mudar a minha identidade. Eu entendi que eu precisava mudar a forma de ser, de pensar, a forma de me comportar para mudar a minha realidade. E foi através desta dor financeira que hoje eu vivo em abundância, que hoje eu me sinto e me vejo livre. Livre das dívidas, livre daquela pressão psicológica de ir dormir e não saber como pagar as contas no final do mês, livre de ter a minha conta no vermelho, livre de ter o meu cartão bloqueado, livre. Então, a dor que quando sobreveio sobre mim, quando eu vi a conta de luz sendo cortada, a conta de água sendo cortada e eu não tinha dinheiro, foi aí que me veio a consciência: eu preciso mudar isso daqui, eu preciso transformar isso daqui, eu vou pegar essa situação difícil, mas tão difícil que chegou dias que eu não sabia o que colocar para os meus filhos comer. Eu não sabia o que fazer da minha vida. Foi aí que a grande transformação da minha vida começou a acontecer. Então, a dor, ela vem para nos transformar se tivermos esta consciência de ressignificar, de aprender com ela e de querer mudar a partir desta dor, a partir deste sofrimento. E foi aí, com esta dor financeira, de não ter dinheiro nenhum, estar com o meu cartão bloqueado, faturas assim enormes para pagar e eu não sabia de onde buscar dinheiro, que me veio a ideia de criar canais aqui no YouTube, de querer crescer, de vender o meu produto, de ir pro digital, tá? Hoje eu faço vendas sem aparecer, então foi aí que eu transformei a minha realidade, transformei a minha vida financeira foi transformada quando eu entendi que eu não podia mais ficar dependendo só do meu salário da escola, porque eu sou professora da educação infantil. Assim, eu amo o que eu faço, eu amo o meu trabalho, mas eu precisava mudar algumas coisas. Eu precisava ter consciência das dívidas que eu vinha fazendo, eu precisava entender quais eram as ações que eu vinha fazendo errado que me trouxe nesse resultado de dívidas, de desespero, de angústia. O que eu estava vibrando, o que eu estava pensando, o que eu estava fazendo. Eu tive que voltar lá atrás, entender, me perdoar e também passar a fazer diferente, a mudar todas as minhas ações, todos os meus pensamentos, e realmente isso transformou toda a minha vida. Por isso que eu falo, quando a gente não vê a dor como um obstáculo, mas sim como uma oportunidade de crescer, tudo muda e o jogo da nossa vida vai mudar. Número 6, desenvolva a maturidade emocional. Aprender com as situações difíceis ajuda a você desenvolver a maturidade emocional. Aumenta a sua inteligência emocional e força interior. Diante desses processos todos, eu tive que me reinventar, eu tive que aprender algo, eu tive que comprar um curso que me ensinasse a fazer vendas, que me ensinasse a gerir renda, a fazer renda, a aumentar os meus lucros, a aumentar os meus rendimentos. Então eu tive que aprender, eu tive que me dispor a aprender, organizar minha vida, organizar o meu tempo. Eu tive que se desfazer daquela identidade que só queria dormir, ficava procrastinando, esperando um grande milagre acontecer. Eu tive que eliminar essa identidade que se sentia o tempo todo cansada, desmotivada e passar a criar algo novo em minha vida. A partir desta dor foi que eu comecei, foi que eu dei o primeiro passo, porque eu cheguei no fundo do poço. E quando a gente chega lá, o mais incrível e transformador é que parece que a gente tem mais força para crescer. Parece que existe uma mola no fundo do poço que nos impulsiona para cima. Se a gente ressignificar a história que a gente está vivendo. Se a gente olhar de uma outra forma. Não para se punir, mas para se transformar. Às vezes a gente se julga muito.
A gente se maltrata muito com os nossos diálogos internos, mas quando a gente quer crescer, a gente precisa mudar esse diálogo interno. Ao invés de ficar se punindo e se julgando, a gente precisa se aceitar, se amar e entender que é um processo, que é uma fase, que errou, tá tudo bem, mas pode se levantar, você pode se levantar, você pode subir, você pode crescer, você pode avançar. Vai depender das suas escolhas diárias. E na hora da dificuldade, a nossa inteligência emocional aumenta, porque a gente vai procurar meios de lidar com essas situações difíceis. Número 7, transforme a sua experiência em propósito. Quando eu decidi criar um canal aqui para o YouTube, isso também veio muito desta dor de ficar sem dinheiro, ficar devendo, veio desta dor emocional que eu sentia no passado. Eu era uma pessoa completamente emotiva, completamente explosiva, ansiosa, preocupada, depressiva. Eu peguei esta dor da depressão e ansiedade e transformei isso num propósito, o propósito de transformar a vida de outras mulheres que também pode estar vivendo a mesma vida que eu vivi no passado. E isso é transformar experiência em propósito. Aquilo que mais te feriu pode se transformar em mensagens para transformar a vida de outras pessoas. A sua experiência pode ser a cura para a vida de outras pessoas que estão vivenciando a mesma fase que você já passou lá no passado. Número 8, fortaleça a sua espiritualidade. Muitas pessoas vivem no piloto automático, trabalham, chegam em casa, fazem as coisas que tem para fazer, comem, vão dormir e ficam nesse ciclo vicioso e assistem, né, algum conteúdo, televisão, enfim, e se esquecem que existe uma parte muito importante que nós precisamos olhar com muito amor e muita atenção. A nossa espiritualidade, ela é a base para a construção de uma vida de qualidade, de uma vida espiritualizada, de uma vida de paz e de harmonia. Mas falando sobre a dor, sobre transformar a dor em poder, a boa notícia nesse episódio de sofrimento, de dor e de angústia é que esses momentos que muitas pessoas descobrem os seus propósitos ou o seu propósito na vida. Elas buscam encontrar e aperfeiçoar sua fé e encontrar sua direção justamente nos momentos de dor. Você pode ver que quando uma pessoa é diagnosticada com alguma doença incurável, muito difícil de ser curada, elas buscam, é nestes exatos momentos que elas buscam mais a Deus. Elas priorizam a espiritualidade e é essa fé que vai ser o combustível para elas se transformarem, para elas transformarem esta doença em algo que vai servir para curar a vida dela e também a vida de outras pessoas. É aí que a transformação começa. Número 9, você precisa criar novos hábitos e uma nova identidade. A dor pode ser o ponto de partida para começar a construir uma nova identidade. Uma identidade que esteja alinhada à vida que você deseja. É exatamente a partir daí, desta dor e deste sofrimento, que você pode viver ou começar a viver a sua melhor versão, a versão mais elevada de si mesma. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. A neurociência vai explicar isso. Então, quando nós repetimos algo todos os dias, nos mesmos horários, da mesma forma, a gente faz, mesmo sem vontade, mesmo desmotivada, a gente faz, tá? Porque aí está o segredo. Não dependa da motivação, não dependa da força de vontade. Dependa de uma nova identidade. Todas as vezes que a identidade antiga tenta aparecer na minha vida, aí eu lembro, esse programa faz parte, né, esta fala, esta voz interna faz parte da minha identidade passada. Eu sou outra mulher. Eu agora vivencio uma nova identidade. Eu tenho uma nova identidade porque eu criei esta identidade dentro da minha imaginação, a autoimagem. Então, hoje eu me alimento saudável, hoje eu faço os meus exercícios, hoje eu faço minhas leituras, tenho o meu horário bem definido, tenho o meu sistema que me favorece a minha rotina, porque eu mudei a minha identidade. Parei de pensar que eu era desorganizada, que eu era procrastinadora, que eu tinha preguiça e passei a viver, né, aquela história, ser para ter. Então, eu passei a ser, eu me tornei esta pessoa, esta nova pessoa que quando eu olho há 3 meses atrás,
ou há 60 dias atrás, eu não me reconheço mais. Tá? Então, quanto mais você repetir novos hábitos, mais eles vão se tornar comum em sua vida. O seu cérebro vai entender que essa é a sua nova versão. Sua imagem mental sobre si mesma, a autoimagem, ela se encaixa muito nessa questão da identidade. Enquanto você não mudar a sua identidade, você não vai conseguir se manter nesses novos hábitos, nesta nova vida. Você não pode carregar consigo mesmo uma identidade de fracasso, uma identidade que você sabe aonde ela já te trouxe, para onde ela já te trouxe. Não adianta, você não vai mudar se você não mudar a sua identidade. Número 10, compartilhe a sua história. Quando você faz isso, quando você conta a sua história para outras pessoas, a sua dor deixa de ser peso e passa a ser ponte na vida de outras pessoas. As pessoas começam a enxergar a sua história como um exemplo para a vida delas. Para fechar este vídeo, eu quero deixar essa frase que vai impactar a sua vida. A dor, ela pode te destruir, mas ela pode também te transformar. Vai depender da decisão que você vai tomar a partir dela. E se esse vídeo foi uma fonte de inspiração para a sua vida, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu peço com todo o meu coração que você se inscreva no canal, comenta aqui qual a dor que você quer transformar em poder, em propósito, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.